O sol ainda não nasceu, o ar cheira barro e fumaça de tocha. Um homem desce. As paredes de terra fecham ao redor dele como uma garganta engolindo algo que não deveria ser engolido. Lá embaixo não há vento, não há luz que dure. Só a picareta batendo contra a rocha. Uma batida, outra, como um coração que já não sabe se quer continuar. Então o teto cede. Ninguém grita. Não há tempo. Do lado de fora, na beira do ribeirão, uma mulher escrava se ajoelha no cascalho. Não reza. Só olha. As crianças que trabalham ali ao lado continuam peneirando a lama com as mãos, porque parar não é uma escolha que pertence a elas. A pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que existia em cada olhar: o ouro que nasce aqui dentro vale mais do que a vida de quem o arranca. Quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, em torno de 1693, o mundo não estava preparado para o que viria. Em décadas, uma terra quase vazia tornou-se o coração do Império Português. Cidades brotaram do nada, igrejas suntuosas foram erguidas em meio à mata, e estradas foram abertas a facão e sangue. E por dentro de tudo isso, movendo o mecanismo invisível que sustentava aquela riqueza, havia homens, mulheres e crianças dobrados sobre o chão, com as mãos na lama, os pulmões cheios de poeira de rocha, a maioria sem ter escolhido estar ali. Existe uma ideia confortável, a de que aquelas pessoas já viviam em condições tão precárias, que a mineração foi apenas mais uma camada difícil sobre uma vida já difícil. Essa ideia é falsa. Os africanos escravizados trazidos da costa da mina, do Congo e de Angola, carregavam culturas milenares, saberes técnicos complexos, e muitos deles já conheciam mineração. Foram exatamente esse conhecimento e essa resistência que tornaram viável a extração de ouro no Brasil. A tragédia não estava no colapso de um sistema falido. Estava no funcionamento perfeito de uma engrenagem desumana. Portugal era uma potência imperial em declínio na Europa que havia encontrado no Brasil uma fonte de riqueza capaz de adiar seu próprio ocaso. O ouro de Minas financiou guerras no continente, igrejas em Lisboa e o cotidiano de uma corte que consumia sem produzir. Vila Rica era o coração pulsante desse mundo. Ruas tortas subindo, morros íngremes, igrejas barrocas ornadas com ouro arrancado metros abaixo dali, tabernas onde circulavam portugueses, brasileiros livres, negros forros que compraram sua liberdade na picareta e escravos que ainda esperavam a vez. A coroa cobrava o quinto de tudo. Quando a extração caía, elevava os impostos. O sistema funcionava enquanto o ouro jorrasse. E o ouro jorrava sobre costas que não descansavam. Muito antes de o primeiro bandeirante pisar nas serras de Minas, embarcações negreiras já cruzavam o Atlântico. Quando o ouro foi descoberto, essa corrente já existia há 2 séculos. O que mudou foi a velocidade. Eles chegavam nos portos do Rio de Janeiro e de Salvador depois de semanas em porões sem ar. Muitos morriam na travessia. Os que sobreviviam eram leiloados, marcados com ferro quente e enviados para o interior. Subiam as serras em correntes. E chegavam às minas. O Ribeirão do Carmo, onde pepitas reluziam na lama entre 1693 e 1695, foi o portal. A notícia se espalhou antes mesmo que houvesse estradas para percorrer. Em menos de uma geração, estima-se que entre 300 mil e 500 mil africanos escravizados foram enviados para as minas. A vida dentro das galerias era uma sequência de exaustão. Acordar antes do sol, descer em túneis onde o ar era pesado, partir rocha com picareta, carregar o material em cestos nas costas, subindo escadas instáveis dentro de galerias que podiam desabar a qualquer momento. Repetir. Até o corpo não aguentar mais. Os Bozolf, donos de minas, tratavam o corpo humano como máquina substituível. A medicina era impotente. Os castigos eram legalmente previstos e socialmente aceitos. E ainda assim, dentro desse horror, havia vida. Os africanos criaram irmandades religiosas onde cultuavam santos católicos que eram por baixo divindades africanas disfarçadas. Havia batuque nos domingos de folga. Havia quilombos construídos nas serras inacessíveis, refúgios de liberdade erguidos com determinação e silêncio.
E havia os que compravam a própria liberdade grama por grama de ouro acumulado, para existir num mundo que não havia sido feito para libertá-los. Quando o ouro começou a escassear, o sistema rachou. A coroa aumentou os impostos sobre o que restava. A derrama, cobrada retroativamente quando a arrecadação caía, aterrorizava os mineradores. Em 1789, esse acúmulo explodiu na Inconfidência Mineira, o grito de uma sociedade exausta que havia construído riqueza para outros e colhido dívidas para si. Tiradentes foi enforcado. A derrama foi suspensa. E nada mudou de verdade. As florestas ao redor dos arraiais foram devastadas. Rios foram desviados, seus leitos revolvidos, suas margens destruídas. A erosão transformou encostas inteiras em cicatrizes de terra vermelha que ainda hoje marcam a paisagem de Minas. O ouro não acabou de repente. Foi diminuindo como uma tosse que vai ficando mais rara. Os que puderam, foram embora. Arraiais que haviam sido prósperos foram ficando vazios. Não foi uma vitória, foi um esgotamento. A terra havia dado o que tinha. Os homens que a trabalharam, deram o que foram forçados a dar. O fim do ouro não libertou ninguém. Os escravos que sobreviveram ao ciclo foram redistribuídos para outras atividades, outras violências, outros nomes. A abolição formal viria apenas em 1888, um século depois do auge da mineração. O que sobreviveu foi a mistura. O catolicismo barroco fundido com as religiões africanas. A música, a culinária, os saberes populares. As cidades que ainda hoje encantam, Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, são as testemunhas imóveis de um tempo que deixou mais perguntas do que respostas. Quando você levanta os olhos para as igrejas cobertas de ouro e sente beleza, existe uma pergunta que a arquitetura não faz, mas que o silêncio das paredes guarda. De onde veio esse ouro? Não a resposta geológica, a resposta humana. Veio das mãos de quem não escolheu estar ali. Veio dos pulmões destruídos por poeira de rocha. Veio de povos arrancados de seus idiomas e seus deuses, que construíram sob coerção uma das culturas mais ricas das Américas. O abismo entre quem produz e quem acumula, que ainda define as relações de trabalho no Brasil, foi desenhado naquele século. Sabemos disso. Temos os documentos, os números, as pesquisas. E a pergunta que fica, quieta e perturbadora, é a mesma que ficava no olhar daquela mulher ajoelhada no cascalho do Ribeirão. Saber não foi suficiente para mudar. O que afinal será? O passado não está atrás de nós. Está dentro de nós, esperando ser lido.